Eu estou aqui hoje com André Mendonça, professor, doutor em zoologia da UNB, atualmente ministrando disciplinas importantíssimas para vários cursos da universidade. E esta conversa traz aqui, em primeiro momento, a importância da biologia, desde sempre, mas agora, nas últimas 3 décadas, mais importante do que nunca. A biologia está onde a gente menos espera, ela está em praticamente tudo. E só para citar um exemplo, né, nós temos a biologia trabalhando desde as geleiras da Antártica até os lagos salgados da África, no Oriente Médio. Nós temos a biologia trabalhando nos oceanos, trabalhando nas florestas, da indústria farmacológica, da indústria petrolífera, da indústria de cosméticos, na indústria de produção de alimentos, enfim, é uma profissão que está em todas as áreas da nossa vida e do nosso conhecimento, sendo, portanto, uma profissão que eu reputo como das mais importantes, principalmente diante do quadro que se avizinha de uma catástrofe ou um desastre ambiental iminente se não tomarmos os cuidados que nós deveríamos ter. Portanto, para iniciar essa conversa aqui com o professor André Mendonça, eu gostaria de perguntar para ele, professor, aqui bem para nós aqui, que somos praticamente da área, eu gostaria de saber qual é a evolução, como foi essa evolução da biologia nas últimas 4 décadas. Tá, prazer, tudo bom? A biologia ela começa na década de 60, 70 como história natural, ou no curso de medicina. A partir do final da década de 70, ela acaba se juntando num curso de biologia onde você tem um enfoque ambiental, de um lado zoologia, ecologia, botânica, e de outro lado biologia molecular, genética, morfologia, e acabam juntando num curso só. Esse curso ele vai se sedimentando na década de 80, tanto é que o curso de biologia da UNB ele se sedimenta na década de 80. Aí você tem uma evolução na década de 90, principalmente com o aumento do conhecimento sobre genética, biologia molecular, a parte da metodologia de computação, do aumento da capacidade computacional e do entendimento dos problemas ambientais. Então você pega a década de 80, você pega, na verdade, 72 com a Convenção de Estocolmo, a primeira convenção sobre o meio ambiente promovida pela ONU, esse entendimento que a gente tem problemas ambientais reais, pelo aumento da demanda, do desenvolvimento econômico, de demanda por recursos. Isso vem crescendo, essa importância, essa emergência, até culminar em 92 com a Rio 92, que é quando a gente tem o entendimento dos problemas ambientais não são um problema só de problemas ambientais, é um problema social, um problema político. Então você tem a sinergia desses setores numa coisa só, e o entendimento que se você não acabar com a pobreza, você continua tendo problemas ambientais. Se você não tiver uma decisão política, você continua tendo problemas ambientais. Se você tiver problemas ambientais, você tem perda econômica em vários setores. E aí você tem a década de 90 inteira, com os problemas ambientais vindo de muita importância. Aí você entra nos anos 2000, que era super esperançoso, a gente tem uma crise econômica mundial, e as pessoas esquecem dos problemas ambientais. E a gente volta atrás, de volta aos anos 80, e cada vez mais a gente está tendo que questões financeiras, questões econômicas são muito mais importantes. O problema é que os setores financeiros, os setores econômicos e de produção, eles precisam dos recursos naturais. E as pessoas não percebem que em 2019 a gente tem uma coisa que acaba com a economia mundial como geral, que se chama pandemia. E a gente consegue vacinas em menos de 2 anos, porque você tem biólogos trabalhando com isso. Então, na verdade, a biologia ela não é simplesmente meio ambiente. Ela é saúde, ela é pesquisa, ela é política. Você tem biólogos dentro do setor agrícola, criando controles biológicos para pragas. Então, na verdade, quando a gente pensa em biólogo como simplesmente uma pessoa, ou talvez o termo o cara que gosta de natureza, não necessariamente. Ele é o cara que pode trabalhar no zoológico, ele pode trabalhar numa farmacêutica, ele pode trabalhar no órgão público, ele pode estar licenciando uma obra. Então, na verdade, ela é tão ampla que você se perde em definir o que a biologia é tão importante, porque ela perpassa a aspirina que você usa,
o remédio que a gente usa para diferentes coisas, ele parte de um composto natural, que é sintetizado, que é feito é trabalhado pela indústria, e tudo isso você tem biólogos nessa cadeia produtiva e você não se toca. Às vezes a gente só pensa no meio ambiente. Na verdade, ele é muito mais amplo. Então, a biologia, na verdade, eu acho que cada vez mais ela está dentro do dia a dia, mas infelizmente as pessoas esquecem que os biólogos são responsáveis por isso. Porque é tão importante, mas é tão difuso que a gente não consegue, não é igual um médico que está ali no dia a dia salvando uma pessoa, um engenheiro que constrói um prédio. Não, ele está por trás às vezes, é como se fosse um contra-regra, um diretor, e você às vezes não percebe, não é simplesmente só o ator principal. Eu acho que talvez isso seja a evolução da biologia, talvez o que mude um pouco seja a gente mostrar que biólogos são importantes em diferentes setores. E que sem eles você não tem outras áreas agindo ou se desenvolvendo. Perfeito. E André, você acha que diante de um contexto, né, esse contexto que você nos apresentou, que coloca a biologia como uma profissão que está num patamar que eu reputo como uma das mais importantes, embora a gente não possa fazer aqui um juízo de valor qual vale mais do que a outra, mas há um aspecto aí muito relevante da importância da biologia no dia a dia das pessoas. Você acha que do ponto de vista profissional, é uma profissão reconhecida, tanto do ponto de vista como salarial e como do ponto de vista também do reconhecimento da população? Eu acho que a biologia ela nunca foi reconhecida como profissão, mas por diferentes fatores. Inicialmente, eu entrei na UNB em 95, as pessoas perguntavam, quando eu decidi fazer biologia, elas perguntavam, o que você vai ser? Você vai ser professor? Não que isso é um demérito. Mas a biologia é tão ampla que, na verdade, as pessoas não conseguem dar valor à profissão. Então, biólogos, eles inicialmente eram tratados como professores, só. Em segundo momento, pesquisadores, mas aí você tem toda uma carga que vem da medicina, de outras áreas, e aí você tem uma continuidade. E aí depois passou um tempo que as pessoas entendiam biólogo ou como a pessoa que multava o setor produtivo, ou o fiscal do IBAMA, e não necessariamente ele é biólogo, mas aí você liga ao setor ambiental, ou é o cara que está atrapalhando o desenvolvimento econômico, ou ele é a pessoa que está ensinando seu filho no colégio sobre genética, sobre alguma coisa, mas em nenhum momento você pensa nele como um resolvedor de problemas ou um facilitador de processos. Então, eu vejo que as pessoas não conseguem entender a amplitude da importância do biólogo na sociedade, e se elas não conseguem entender essa amplitude, não tem como dar valor a uma coisa que você não conhece. Eu acho que isso perpassa até a própria classe, eu acho. Até eu vejo que outros conselhos, talvez, eles dão muito mais valor ou brigam mais pelos seus profissionais do que talvez os conselhos de biologia em algum ponto. Perfeito. E aí eu quero tocar num assunto que eu acho muito interessante e muito pouco discutido. A biologia no ambiente urbano. Como estamos avançando nesse sentido? Então, na verdade, é uma meia-culpa da biologia. A biologia sempre procurou estudar ambientes naturais. Só que aí eu me coloco no campo, a gente começou a entender que não existe lugar nenhum no mundo que não tenha influência humana. Então, se você não tem lugar nenhum sem influência humana, se você não coloca o ser humano na equação, você está vivendo uma utopia. Exatamente isso acontece com a parte urbana. A ecologia urbana ou biologia urbana, ela vem ganhando força nos últimos 10, 15 anos, 20 anos. Hoje é um campo que tem ampla expansão, porque a gente começou a entender que as cidades são ecossistemas, elas são ecossistemas antrópicos, elas estão aumentando e tendem a aumentar. Elas vão aumentar muito. E vão aumentar em lugares onde a gente pensa hoje que são mega diversos. As maiores cidades vão ser China, África, América do Sul em algum ponto, Oriente Médio, Sudeste Asiático. Então você vai ter cidades muito grandes e que você vai ter que entender como melhorar a ecologia ou o ambiente urbano, que serviços ecossistêmicos esse setor urbano demanda, que serviços ecossistêmicos ou que serviços ambientais ele pode prover para os seus habitantes, e aí você tem parques urbanos, você tem áreas naturais, unidades de conservação dentro de áreas urbanas. Então, como que você vai ter essa ligação entre área urbana, proteção, melhora da qualidade de vida? Então, isso está sendo uma coisa que está se começando a entender e está se começando a ter projetos, por exemplo, eu agora faço parte do plano de manejo de saruê, de Delphis albiventris, que é o gambazinho, na UNB.
porque está se entendendo que tem muito gambá hoje na UNB, então está se tentando entender como é que vai se fazer o manejo. E no caso da gente ter hoje em dia muito gato na UNB, como está sendo afetado? Como você pode fazer a preparação da rede elétrica para os animais não serem eletrocutados? Isso é exatamente ecologia urbana. Você está trabalhando com animais que são silvestres, dentro de uma área urbana, como eles podem se tornar pragas ou transmissão de doenças. Então, eu acho que é o entendimento de como o ser humano modificou totalmente o ambiente, mas como as espécies que estão ali se relacionam agora com esse novo ambiente, com esse novo ecossistema, que na verdade vai continuar e vai ser ampliado. Então, se a gente fingir que ele não existe, a gente vive uma utopia, a gente está vivendo um sonho. Uhum. Perfeito. E agora, saltando do ambiente urbano para o ambiente natural, como está ou como você vê a biologia do cerrado atualmente, principalmente esse cerrado que circunda aqui o Distrito Federal? Tá. O Cerrado, ele é descrito como um hotspot, é uma área prioritária para a conservação, principalmente pela diversidade e endemismo de plantas. Então, o que é uma área prioritária para a conservação? Ele é um bioma onde ele tem uma taxa de destruição muito alta e tem uma diversidade e endemismo muito alta. Então, é um bioma com uma taxa de destruição muito alta, por causa principalmente de substituição para áreas agrícolas. E quando você olha para o cerrado do DF, ele tem um histórico de não o problema ser agrícola, mas simplesmente ocupação de terra de forma desordenada. Então, quando você pega o Distrito Federal, você tem um planejamento no 1960, onde você teria o plano piloto, cidades satélites, áreas que seriam de áreas naturais, onde você tem uma substituição por áreas antrópicas ou por cidades. Um ótimo exemplo disso é Vicente Pires, que não foi planejado, e que até hoje sempre vai ter problema com inundação, porque é uma área de baixada e é uma área com muita nascente. Então as pessoas ocuparam a área de nascente, então elas sempre vão ter problema de cheia. Então se você não pensa numa cidade onde você não pensa na parte ambiental, você vai ter problemas sérios. E se você tem degradação de áreas naturais, você tem diminuição da qualidade de vida, você tem diminuição da quantidade de água. A Brasília tem problemas sérios de água, e então a gente passou por uma crise hídrica muito problemática, e eu sempre falo isso nas minhas aulas. Você teve Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, tendo que racionar água. Quando a parte mais rica da cidade sofre, é porque a situação está muito ruim. Uhum. Porque a parte pobre sempre sofre. Mas se o rico está tendo que ter problema com água, é porque a questão hídrica está muito séria. Então, é isso que a gente não percebe que quando a gente desmata ou ocupa de forma ilegal ou não tem um planejamento, você acaba diminuindo o número de nascentes, o potencial hídrico da região, e em alguma hora isso vai ser cobrado. Ou da gente, ou dos nossos filhos, ou das próximas gerações, mas a gente vai ter uma diminuição da qualidade de vida. Perfeito. E do ponto de vista das políticas públicas, da legislação, você acha que os biólogos são ouvidos, são considerados nessas decisões? Eu acho que é bom pensar talvez em diferentes esferas de poder. Se a gente for pensar em termos federais ou distritais, acho que pode mudar um pouco, mas eu acho que inicialmente não. Eu acho que a gente tem um grande problema hoje em dia e aí eu vou primeiro para a parte federal. A gente vem da década de 90 num período onde a gente tem uma esperança em termos ambientais muito boa. Eu até brinco com meus alunos que a gente até teve um super-herói que era ambiental, que era o Capitão Planeta. E que, na verdade, você tinha a Rio 92, toda uma questão ambiental. Eu brinco que era a época de ouro do meio ambiente. E aí a gente tem no Brasil uma modificação estrutural da política, onde você tem o Congresso se estruturando em grandes bancadas. Bancada da segurança pública, bancada dos produtores rurais, bancada religiosa, bancada de direitos humanos. Você tem o Congresso se setoriza. Quando você tem essa estruturação muito forte do Congresso, questões mais de cunho político, questões do cunho mais ambiental ou social, elas tendem a ser menos importantes e elas serem menos discutidas ou elas demoram para passar pelas comissões. Então eu vejo que em termos políticos o maior problema do Brasil é que o Congresso ele se estruturou tão bem em bancadas, ele é um Congresso tão bem estruturado e político, que você não tem mais espaço para questões ambientais. Então se a gente for ver o quanto de matérias ambientais ou que você tem passadas pelo plenário, a cada ano diminui. Porque você tem grupos que não têm interesse disso passar. E isso é uma total desconexão de pensar que se você não tem questões ambientais, o setor produtivo ganha. Porque se você tem problemas hídricos, mudanças climáticas, e que estão ocorrendo, e que a causa é humana, e que você está tendo instabilidade ambiental, você tem perda agrícola.
você tem perda de saúde pública. Então, você vai acabar pagando por outras coisas e é uma visão muito imediatista de ganho. Então, talvez dessa forma o biólogo não é ouvido, porque ele não é tratado de forma técnica, ele não é ouvido. É muito mais uma questão política, uma questão de, em termos de ganho imediato ou ganho político imediato, e você não tem isso. Essa questão técnica envolvida no assunto. Perfeito. E agora indo para um assunto também que eu considero bastante polêmico e gostaria de ouvir a sua opinião sobre a questão dos direitos dos animais, que é uma questão que tem ganhado cada vez mais corpo junto com o veganismo. E dentro dessa discussão toda estão os zoológicos e o seu papel educador ou conservacionista. Qual que é a posição, a sua posição ou a posição da academia com relação a isso? Que eu sei que é bem polêmico. Eu faço parte do comitê de ética da UNB para experimento animal. Então, eu atuo como conselheiro dentro desse comitê há 2 anos e meio. Então, assim, inicialmente vamos pensar em uso animal. A gente não tem desenvolvimento de nenhum fármaco se você não tiver uso animal. Se você não tiver o modelo animal sendo testado, você não tem desenvolvimento de remédio. Isso é um ponto. Em termos de zoológicos, eles começam, os primeiros zoológicos que você vai ter no Egito Antigo, depois você passa como uma coisa simplesmente para diversão de ricos. Então você tem o zoológico de Paris, o de Londres, onde a elite pegava os animais das suas colônias e levava para a metrópole ver como é que eram os animais das suas colônias. E aí você passa por essa modificação até que você tem hoje o zoológico numa estrutura muito mais moderna. Então você tem dentro de um zoológico moderno uma parte de visitação e uma parte de pesquisa. E aí você tem várias espécies ameaçadas que só hoje estão vivas ou estão presentes ou podem ter o potencial de serem repovoadas na natureza porque você tem zoológicos atuando na conservação dessa espécie. E aí você tem os rinocerontes, você tem alguns tipos de zebra, você tem mamífero, você tem, no caso, ariranha, em algum ponto ela não está ameaçada, mas você tem a criação em zoológico para você poder repovoar áreas que elas foram extintas localmente, principalmente carnívoros. Ou urubu-rei, em alguns casos você tem zoológico criando urubu-rei para poder ser solto na natureza. Então ele é uma fonte importante e controlada para você manter espécies ameaçadas. Ou você fazer um trabalho de diversidade genética e fazer acasalamento programado e você aumentar a diversidade genética para você não perder as espécies, as populações. Isso é um ponto. Em termos de visitação, eu vejo uma evolução dos zoológicos de uma coisa puramente grade e recintos estreitos, aquela coisa muito feia, onde o animal está sempre exposto para o público, para recintos mais orgânicos no sentido, o animal tem um lugar onde ele pode se esconder do público, onde ele pode ser mais próximo do natural dele. Isso é uma coisa. Então a gente tem uma evolução da estrutura dos zoológicos para ser um ponto de visitação, mas ter uma qualidade de vida melhor para o animal. Alguns zoológicos você ainda não tem isso, que são mais antigos, mas existe uma tendência, e aí você tem toda uma legislação associada, tanto nacional quanto mundial, para a melhoria dos zoológicos. O que você falta em algum ponto é recurso público para os zoológicos melhorarem. No caso do DF, você não tem todos os biólogos responsáveis pelo zoológico, em termos técnicos, eles são cargos de confiança, então você não tem um concurso público. Então, quem está dentro do zoológico muda ao bel prazer, e isso não é bom ou ruim, eu não falo bel prazer no sentido bom ou ruim, mas ele muda no bel prazer político, então é um cargo de confiança, então você pode não ter uma continuidade do trabalho, ou você não tem uma estabilidade para uma pessoa trabalhar de forma cada vez mais técnica, porque ela não tem medo de perder o emprego dela. Autônoma. O que a estabilidade traz. Então, no DF eu vejo um problema sério que você não tem um concurso para o responsável pela fauna de mamíferos, de répteis. Então, isso é um problema local. Uhum. Mas, assim, e uma outra parte em termos sociais é que o zoológico traz a possibilidade de não só de pessoas ricas conhecerem animais, mas pessoas pobres, pessoas carentes, que simplesmente pagam uma entrada de R$ 2, R$ 5, ou no caso de dias da criança ou dias festivos, é livre. E uma criança que é carente, que nunca viu talvez uma girafa, um elefante, um lobo-guará, e ela só sabe da história porque o pai falava que um dia caçou o lobo-guará, mas ela não viu, ela só conhece o animal pela história do pai que caçou, do avô que caçou, e ela não viu o animal de verdade. E ela possibilita uma criança pobre, uma criança carente, ou, às vezes, quando você tem trabalho para crianças ou para pessoas que têm deficiência, de tocar em animais, de museus.
de você ter essa vivência e a pessoa simplesmente você ter um potencial biólogo, um potencial, uma pessoa que quer trabalhar com natureza, ali ela ser incentivada. Da mesma forma que você tem visitas a museus, que você vai ter historiadores sendo incentivados, o zoológico traz a possibilidade, e é uma visão extremamente antropocêntrica, de você melhorar. Mas talvez essas pessoas façam a mudança do futuro. Eu acho que, assim, zoológicos, eles são importantes, eles estão melhorando, eles vêm de um histórico talvez ruim, mas eu acho que eles estão mudando para uma coisa melhor. E, assim, um outro problema é que a gente tem um plantel, vamos pensar, onças pintadas no plantel. A maioria você não sabe de onde veio, porque foi apreendido, você não sabe. Você não tem como voltar ela para a natureza, porque você muda todo o padrão genético de uma população. E mesmo se você tivesse, onde você vai soltar os animais se até os que estão na natureza têm problema de serem caçados? Então, assim, às vezes o zoológico é o único lugar que aqueles animais têm para ficar. Eles foram apreendidos pela polícia, pelos órgãos ambientais e não tem como voltar para a natureza, ou porque eles estão muito tempo em cativeiro ou sendo criados como animais de estimação, e eles não têm como voltar. Então, ou você sacrifica os animais, é um ponto, ou você tem que usar os zoológicos como um lugar para eles viverem até o fim da vida deles. Então, assim, eu não vejo zoológico como uma coisa ruim. Eu acho que tem uma visão muito romantizada, talvez, de que eles estão sofrendo. E, na verdade, eles podem estar sofrendo o tráfico e ali seja o único lugar que eles tenham. Eu acho que a gente tem que brigar para a melhoria deles e talvez brigar que as pessoas entendam que o zoológico é importante em várias facetas. E talvez brigar para, no caso do DF, de ter concurso. E aí você ter uma continuidade de trabalho, um melhor trabalho técnico. Mas assim, eu não vejo o zoológico como uma coisa ruim. Eu vejo ele como uma coisa, uma entidade que está evoluindo. E eu acho de uma forma... E ele evolui junto com a biologia. Perfeito. Aí nós vamos para a sua parte. Tudo bem? Tá. Gostou? Maravilha!